Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a lei europeia que pode impedir a aplicação da lei Magnitsky no Brasil. Olha que maravilha, Xandão se livrou, cara. Acabou, não tem mais risco da lei Magnitsky aqui, ó. Brasil avalia seguir lei europeia para evitar sanções da lei Magnitsky, diz a agência. Conseguiram achar... Vocês perceberam que eu estou sendo irônico, né? Não tem saída nenhuma, mas eu vou explicar para vocês o que eles estão falando aqui, porque é lógico que esse pessoal está adorando isso, né? Eles sabem que vai vir mais Magnitsky por aí, e certamente qual foi o papo para convencer os outros juízes a votar de acordo com o Alexandre de Moraes? Primeiro é que não, Magnitsky tá pegando nada. Eles vão se fuder todos, mas o Xandão falou, não, que não tá pegando nada da Magnitsky, é só 3 anos, só até o Trump saiu, acabou, volta ao normal, coisa e tal. Já falei para vocês que estão errados quanto a isso, né? E além disso, a gente pode fazer uma lei igual a lei da União Europeia, que resolve o problema da Magnitsky aqui, ó. O governo avalia seguir o Estatuto da União Europeia para evitar sanções. Pronto, simples assim. É só igual fazer a União Europeia. Vamos entender esse caso aqui e entender por que não funcionou na Europa. Não funcionou na Europa. As empresas todas seguiram a lei Magnitsky na Europa. Eu vou explicar para vocês o porquê. Essa notícia foi sugerida por Libertário Baiano, Tigresa VIP, Anão Pistolinha e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa é a história. É lógico que o pessoal está incomodado com a lei Magnitsky, né? E é lógico que fizeram promessas para os ministros do STF. Não, pode votar para condenar Bolsonaro, vai dar nada. Ih, vai pegar nada, problema nenhum, não. Aqui no Brasil, Xandão tá tranquilo, tranquilex, porra, nada, pegou nada ainda. É porque ainda vai pegar, né? E vai chegar nos outros também, né? Mas olha só, diz o Eduardo Bolsonaro aqui, ó, Eduardo Bolsonaro diz que ministros que acompanharam Moraes em julgamento correm risco seríssimo de sanção. Eu não tenho dúvida nenhuma. E ninguém gosta de ser sancionado. E dizer que, não, mas eles votaram porque eles acreditam no voto. Porra, contra a outra, todo mundo sabe o que eles estão fazendo lá. O Brasil está sendo o experimento da Europa. É isso que está saindo. O que está acontecendo aqui? O pessoal está sendo otário e acreditando no papo do Alex Soros, né? Falando, não, que pode votar, não, são só 3 anos de Trump. Em 2028 o Trump já perde a eleição, já sai. O que é uma mentira, a gente já está vendo, eu falo para vocês isso sempre lá, por mais que Trump não esteja tão bem nos Estados Unidos em termos de aprovação, os democratas estão pior ainda, a chance do Trump conseguir manter a maioria no Congresso em 2026 é grande, e mesmo que ele consiga, não tem nada que o Congresso pode fazer unilateralmente para retirar a lei Magnitsky, e em 2028, desculpa, ainda corre o risco do Trump fazer o sucessor dele, o Trump em si não pode se reeleger, mas ele pode fazer o sucessor, tanto o Marco Rubio quanto o Vance são ótimos candidatos e tem uma chance muito grande de ganhar. Então, é uma besteira esse papo de que não, é só por 3 anos. Mas aí tem a outro convencimento. Não, porque a Europa... Você sabe que a Europa está usando o Brasil como exemplo, né? Eles estão querendo testar. A Europa não é boba, eles não são otários, né? O brasileiro é otário, o Alexandre de Moraes é otário, o Lula é otário, mas a Europa não é otária. Eles querem enfrentar o Trump, eles querem brigar com o Trump, mas eles estão com medo. Então eles estão testando as coisas. E estão testando como? Estão testando com o Brasil. Vai lá, Brasil! Bate no Trump, Brasil! Vai lá, Lula! Você está ganhando, Lula! Parabéns, Lula! Você ganhou, olha só! O efeito Canadá, Lula, de 0,6 ponto percentual dentro da margem de erro. Parabéns, Lula. E o Lula, igual um otário, tá seguindo esse pessoal da Europa, né? Aí vieram com ele, não, porque tem uma legislação aqui, olha só, aqui, a matéria aqui, ó. Lei Magnitsky, governo avalia seguir Estatuto da União Europeia para evitar sanções desinfontes. Então tem um estatuto. A União Europeia já fez isso antes, olha só. Inspiração para autoridades brasileiras vem do Estatuto de Bloqueio da União Europeia, que tem como objetivo proteger empresas e cidadãos e declara nula qualquer ordem extraterritorial imposta por países terceiros. Olha, então, já tem uma saída para Magnitsky. Olha que coisa linda, maravilhosa, que coisa formosa. O Alexandre de Moraes está salvo. Parabéns, Xandão, você conseguiu ganhar do Trump. Olha só, o Alex Soros aqui falou para vocês isso, né? Aqui, ó. A inspiração para as autoridades vem do Estatuto do Bloqueio da União Europeia, que tem como objetivo proteger empresas e cidadãos da União Europeia contra sanções extraterritoriais impostas por países terceiros. Ela declara nula qualquer ordem extraterritorial de sanção. É basicamente o que o Flávio Dino fez naquela decisão toda atrapalhada dele lá, que não resolveu nada, mas ele acha que fez isso, né? Determinou nula, tem que ser aprovado e coisa e tal. Sendo que, de novo, bem ou mal, na União Europeia, essa lei foi aprovada no Congresso, né? Diferente do Brasil. O Brasil esquece Congresso, não existe mais Congresso no Brasil. É os 11 magníficos que decidem as coisas, que devem estar ganhando dinheiro do Alex Soros, sei lá por quê, né? Que viraram a proveta do Brasil, lá, o tubo de ensaio do Brasil para testar a briga com o Trump, né? Agora, você quer saber a coisa mais curiosa do mundo? É que essa lei foi criada no governo republicano, quando os Estados Unidos estavam no governo republicano, e botou sanções em Cuba. E daí as empresas europeias queriam continuar vendendo a Cuba e temiam receber as sanções dos Estados Unidos. É isso que aconteceu. Né? E aí, o que aconteceu?
Não funcionou. Aí essa lei foi reavivada em 2018, quando o Trump resolveu colocar sanções no Irã. E as empresas europeias não queriam ser punidas porque estavam fazendo negócio com o Irã e o governo americano estava querendo botar sanções da Lei Magnitsky com o Irã. E daí, olha só que coisa, né? Ou seja, foram justamente 2 vezes contra os Estados Unidos colocando sanções em outros países. Agora vai ser contra o Brasil, né? É a mesma coisa que foi com Cuba, que foi com o Irã, agora vai ser com o Brasil, né? E o mais curioso dessa história toda, não funcionou em nenhuma das 2 vezes. Aqui, ó. Então vamos contar essa história desde o início. Em 1989, o George Bush pai foi presidente americano, né? Se elegeu presidente americano e é republicano e é muito contra o comunismo, e daí ele impôs uma lei de sanção secundária contra Cuba. Então qualquer país que vendesse coisa, empresas que vendessem coisas para Cuba sofreriam sanções secundárias americanas. E muitos países da União Europeia não gostaram disso. Por quê? Porque, né, a europeia, tem um monte de país socialista na Europa, vocês sabem como é praticamente uma União Soviética a Europa, no final das contas. Então, eles não gostavam dessa história do Bush pai impor sanções a Cuba, que afetou empresas americanas que não podiam mais vender para Cuba por causa disso. As empresas europeias, né, obedeceram, as empresas europeias todas obedeceram, mas ficaram chateadas com isso. Quando começou o movimento para fazer a União Europeia, a Comissão Europeia, a União Europeia começou em 98, mas aqui em 96 já teve essa resolução aqui, o Regulamento 2271 do Conselho da Comunidade Europeia, falando justamente que, olha só, porque as sentenças de órgãos judiciais e decisões de autoridades administrativas situadas fora do território da comunidade, que apliquem direta ou indiretamente a legislação referida no anexo, não serão conhecidas ou executadas. Tem que ter aprovação da Comunidade Europeia. Deram uma de Dino. Mas repara que quando isso aconteceu, as sanções já estavam funcionando. Então já não tinha mais venda para Cuba, já nessa época. Isso aqui foi letra morta. Aí o que aconteceu? Em 2018, Trump, presidente americano, impôs novas sanções ao Irã. E muitos países na Europa falaram, não quero fazer sanção ao Irã, que chato. Vamos resgatar essa lei aqui que diz que as empresas europeias não serão responsabilizadas por sanções secundárias se continuarem vendendo para o Irã, né? E aí levantaram esse negócio e falaram, não, tá vendo aqui, Trump, você não pode impor sanções ao Irã, não iremos obedecer e coisa e tal. Mas você sabe qual foi o resultado no final das contas? Todas, 100% das empresas europeias que faziam negócio com o Irã pararam de fazer negócio com o Irã. E por que elas fizeram isso? Por um motivo muito simples, que foda-se a União Europeia. Essas empresas todas, que são grandes o suficiente para fazer diferença, no caso do Irã, elas também vendiam para o mercado americano. E mesmo que a União Europeia dissesse que não vai fazer diferença, você não pode aplicar aqui a sanção americana, é o Trump, homem laranja mau, não pode. Mesmo pensando nisso, essas empresas não poderiam vender para os Estados Unidos. E nenhum empresário europeu, tem uns bem malucos lá, mas nenhum deles come cocô no café da manhã. Então eles sabiam que, lógico, que tinha que parar de vender para o Irã, pô. É evidente. Entre escolher vender para o mercado do Irã, que é um mercado grande. O Irã é um país grande, não sei se vocês sabem, é um país bastante grande, né? Tem uma economia muito forte, coisa e tal, mas é uma economia que, sei lá, deve dar a economia do Maine, mais tardando New Hampshire. E olhe lá, né? Um estadozinho pequenininho americano, a economia lá, né? Igual o Brasil é o quê? A economia de, sei lá, não chegaria a Califórnia, o Brasil. Então, assim, vale muito mais a pena vender para os Estados Unidos que para esse país. As empresas todas obedeceram. Agora, o que eles estão falando aqui, que não, o Brasil vai usar essa lei, vai dar muito... Meu amigo, não deu certo na Europa. A Europa botou essa lei e o número de empresas europeias que obedeceu essa lei aqui e ignorou os Estados Unidos foi zero. Bolota empresas europeias, obedeceu a lei europeia, todas elas preferiram obedecer a lei americana. Porque, né, o mercado americano é muito grande, né? É um peso enorme. Mesmo para uma empresa europeia, é melhor continuar fazendo negócio com os Estados Unidos do que com o Irã, porra. Que diferença faz no final das contas? Então, ou seja, essa lei aqui, é verdade, existe essa lei, que é basicamente a decisão do Dino. Não tem diferença. Aliás, ele fala aqui, ó, nessa coisa aqui, que aqui, ó, já teve a decisão do Dino que falou não sei o que lá, mas agora o Brasil vai adotar essa lei, que o Lula vai botar essa lei para o Congresso aprovar. Isso é outra coisa, né? O Congresso vai aprovar essa lei? Duvido que o Congresso aprove essa lei. Nem com o Lula dando muito dinheiro vai aprovar, mas isso é irrelevante, porque o Brasil não precisa mais de Congresso, né? O STF decide as coisas, o Dino já decidiu basicamente o conteúdo dessa lei aqui, e o problema é que da mesma forma que não... A lei... Deixa eu repetir de novo para você. O pessoal às vezes reclama comigo assim, Peter, você tá ficando velho gaga, tá repetindo as coisas. Não, eu repito as coisas por efeito dramático de convencimento das pessoas, né? Tem Alzheimer também, a gente vai ficando velho, vai tendo Alzheimer, mas principalmente é por efeito dramático de convencimento. Eu vou repetir de novo, a Europa, que tem 18 vezes o PIB do Brasil, não colou essa lei. Por que não colou? Porque empresa nenhuma come cocô no café da manhã. É lógico que eles vão preferir parar de fazer negócio com o Brasil do que parar de fazer negócio com os Estados Unidos. Evidentemente que é isso que vai acontecer.
Aqui, ó. Tá aqui, ó. Se você perguntar pro chat GPT, ele explica aqui, ó. Como funciona? Proibição de cumprimento. O Estatuto proíbe que operadores da União Europeia cumpram, de forma direta ou indireta, as sanções extraterritoriais listadas em seu anexo, a menos que uma autorização especial seja concedida pela União Europeia. Não, porque a União Europeia tem que conceder. O Estatuto anula na União Europeia quaisquer sentenças judiciais ou decisões administrativas de países terceiros baseadas nas leis extraterritoriais listadas, tornando sem efeito legal dentro do bloco. É a decisão do Dino. O Dino já copiou essa decisão, essa já é a decisão do Dino. Permite que empresas e pessoas da União Europeia recuperem judicialmente danos causados a seus interesses econômicos ou financeiros pela aplicação extraterritorial de leis estrangeiras especificadas, né? Então tá aqui, ó, foi criado em 1996 em resposta às sanções dos Estados Unidos contra Cuba. Na verdade, as sanções vieram lá de 1989, né? Cuba já tava, a Europa estava chateada já com essas sanções. E aí ele foi reativado em seu anexo, foi expandido em 2018, quando o Trump reintroduziu sanções contra o Irã após retirar do plano de conjunto de ação global, não sei o que lá, não sei o que lá. Desenvolvimentos recentes. Aqui de novo. Críticas à ineficácia. Apesar da sua reativação, o estatuto tem sido considerado pouco eficaz por muitos especialistas em empresas, pois muitas companhias optam por cumprir as sanções dos Estados Unidos para evitar perder acesso ao mercado americano. É lógico, porra. Caralho, esse pessoal, cara, político é muito burro, cara. Esse político é muito burro. Cambada de idiota, cara. O Dino come cocô no café da manhã, só pode pra ser gordo daquele jeito. Aqui, ó. Em 2021, a Comissão Europeia lançou uma consulta pública para avaliar a possibilidade de reformar o estatuto e jogar fora, porque no final das contas não consegue, né? Aqui, ó, uma decisão do Tribunal de Justiça em 2022, o caso Banco Meli do Irã, com a Deutsche Telekom e não sei o que lá, trouxe alguma clareza sobre a aplicação do estatuto, mas as interpretações ainda variam entre os Estados-membros, ou seja, não tem nenhuma lógica nisso daqui. Ainda meteu isso daqui, ó, inspiração de outros países. Países como o Brasil tem se inspirado no modelo de estatuto da União Europeia, que não funcionou na União Europeia, para se proteger com legislação. Eu vou te falar um negócio, cara. Esse pessoal tá tão fudido, cara. Eles estão tão fudidos que eles não conseguem entender o quão fudido que eles estão, cara. Impressionante, bicho.